Boa noite a todos. O assunto que me traz aqui hoje é o subsídio dos agentes políticos de Piracicaba. Tanto o subsídio do prefeito e com o prefeito todos os cargos comissionados, secretariado, etc., né, e também o subsídio dos vereadores. Com o subsídio dos vereadores, todos aqueles aderentes também. E a questão que me traz não é questionar a legalidade desse aumento, de maneira nenhuma. Tanto o aumento do prefeito, que está previsto lá no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, que está dizendo que o salário, aliás, o subsídio ou o provento do servidor público está vinculado ao chefe do Executivo, né? Como também, lá no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal, também está dizendo que os vereadores vão legislar a respeito dos seus subsídios. Lá na linha E, também do mesmo artigo, está dizendo que as cidades que têm entre 300 e 500 mil habitantes, o subsídio dos vereadores poderá ser até 60% do subsídio dos deputados estaduais. Quanto à legalidade, inquestionável, não estou aqui para discutir a legalidade. Na realidade, também dentro do artigo 37 da Constituição Federal, lá no caput que prevê a legalidade, também do lado estão a moralidade e a impessoalidade. Esta Casa de Leis, no mês de março, votou pelo aumento dos servidores públicos, dos proventos dos servidores públicos. Os servidores públicos que padecem do mesmo problema dos vereadores, do prefeito e etc. A falta de reajustes que foi prolongada por anos, né, desde 2015, salvo engano, que não se tem aumento para o servidor público e também para o servidor político de Piracicaba. Pois bem, essa Casa de Leis, ela votou por 5,92% de aumento para o servidor público. O professor da rede pública de Piracicaba, se a gente der um Google lá, pode ser que esteja um pouco mais, pode ser que esteja um pouco menos, mas quando você dá um Google e coloca lá salário do professor de Piracicaba, o salário médio é R$ 3.449, 5,92%. Houve um apontamento, inclusive, dessa Casa de Leis, quanto a uma reivindicação do chefe do Executivo que queria passar esses 5,92 para os vencimentos também do prefeito, e a alegação é de que estava vinculado à contratação de servidores e que, por isso, ele precisava também desse aumento de 5,92. Só que o aumento não foi de 5,92, o aumento foi de mais de 50%. Uma vez que aumenta-se o subsídio do prefeito, aumenta-se o subsídio de todos aqueles que são vinculados a ele. E aí eu pergunto, qual a relevância? E eu não estou aqui desprezando ou desmerecendo a qualidade de nenhum vereador, não é isso. Estou dizendo qual a relevância de um vereador em face de um professor, em face de qualquer outro servidor, para que o servidor tenha um aumento de 5,92 aprovado por esta Casa no mês de março, e no mês de maio o vereador se dá um aumento de 70%. Ambos padecem do mesmo problema, que é a falta de atualização dos vencimentos, desde 2015. Então, se o professor, se a merendeira, se a faxineira, se todos aqueles servidores tiveram 5,92, eu entendo que é justo, né, que o vereador siga nesse parâmetro. É lógico que, legalmente, está tudo correto, mas, como eu disse, lá no artigo 37, no caput da Constituição Federal, onde está o princípio mínimo da administração pública, da legalidade, também está o da moralidade e o da impessoalidade, estão juntos com o mesmo poder cogente, com a mesma força. Então, houve um aumento pessoal, houve uma forma personalista de se dar esse aumento de 70%, quando todo o restante do funcionalismo recebeu 5,92, padecendo todos do mesmo problema, que é a falta de reajuste. Então, a questão que eu trago e peço, e eu não estou aqui afrontando, espero que não entendam dessa forma, não pretendo afrontar e não pretendo desmerecer a função do Legislativo, mas é um questionamento e é necessário que a população saiba que o aumento do subsídio dos vereadores de 70% não tem absolutamente nada
a ver com a contratação de médicos, com a contratação de servidores de qualquer natureza. Por quê? Porque a contratação de servidores de qualquer natureza não está vinculada ao subsídio, aos vencimentos, nem do vereador, nem do chefe de gabinete, nem dos assessores, nem dos secretários. Está vinculado lá no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal ao provento do chefe do Executivo. Chefe do Executivo. Nós tivemos aqui, nesta casa, vereador que subiu aqui e disse: a lei não permite contratar médicos se não for desse jeito. E aí contrataram-se empresas privadas para gerir a parte médica de Piracicaba. Não deu certo. Vão insistir, vão contratar de novo. E aí eu pergunto, mas se nós aumentamos os proventos do prefeito, para que, com base nos seus vencimentos, se contratem médicos e afins, porque eu vou contratar empresas privadas? Porque eu já não contratei empresas privadas e fiz com que todos os servidores tivessem o mesmo reajuste, com um princípio básico de impessoalidade, já que é 5,92 para todos os servidores concursados, que seja 5,92 para todos os agentes políticos, para todos os cargos comissionados, para todos aqueles que não prestaram concurso. Muito embora não estou aqui desmerecendo a função do parlamentar de maneira alguma, mas é um questionamento que faço, é um pedido de reflexão. Sei que, uma vez posta a lei, ninguém tem obrigação de modificá-la, mas sei também que muitos dirão: olha, mas não é um aumento para nós, é um aumento para a próxima gestão. Eu duvido quem diz isso fazer um documento público se comprometendo a não se recandidatar. Eu duvido. Então, se a pessoa vai se recandidatar, este aumento que ele deu foi para si mesmo, na ordem de 70%, sem ter absolutamente nada a ver com a contratação de médicos e de qualquer outro servidor público. E esse é o pedido que eu faço, para que se reflita a esse respeito. Porque tem aqui o projeto de lei 51 de 2023. Nós lembramos que o ano passado houve greve do funcionalismo, foi um transtorno para todos, não só para o funcionalismo, mas para todos os piracicabanos que dependiam do serviço público. Houve uma mobilização muito grande, e esta mobilização muito grande resultou em 5,92. E aí nós tivemos um aumento de 70% para os vereadores, que não foi muito bem divulgado, muito bem esclarecido nos meios de comunicação, porque a população acaba confundindo e achando que esse aumento é em razão de ter que contratar servidores, quando na realidade não há nenhuma vinculação. O aumento do subsídio dos vereadores está previsto no artigo 29 da Constituição, o aumento dos servidores, a vinculação dos servidores ao salário do chefe do Executivo está previsto no artigo 37. São artigos distintos que tratam de funções diferentes. Muito obrigado, presidente. A parte, senhor Marcos. Por favor. Senhor Marcos, eu estou gostando de ver, o senhor tem uma boa oratória, fala muito bem, embora nas suas mídias sociais o senhor seja muito agressivo, mas hoje aqui o senhor deu um exemplo de cidadania. Aí eu concordo com o senhor na questão dos professores, mas nós temos aí em andamento um projeto muito bom, que é aí a reforma dos cargos. Aí que está sendo feito o estudo, deve entrar nessa casa para corrigir isso. Nisso o senhor tem razão. Na questão dos vereadores, foi uma reposição inflacionária que os vereadores, o senhor sabe muito bem, estava com o salário congelado. E o senhor foi candidato a vereador. Não ganhou, infelizmente, porque quando o senhor tem essa linha calma, o senhor faz um belo trabalho. Não aquela das suas redes sociais, onde o senhor é um pouco agressivo. E talvez o senhor venha de novo candidato, o senhor possa ganhar. E o senhor vai entender como é a dinâmica de ser um vereador. Eu vou dar um exemplo, eu sou fisioterapeuta. Para mim atender bem a população, e olha que eu tenho que viajar, ir de volta 40 quilômetros. Eu não consigo exercer meu cargo de fisioterapeuta. Para me atender bem a população, eu tenho que me dedicar a isso. Então, são nuances, são coisas que a gente também deve pensar. E eu
Tenho certeza que se eu fizer uma boa campanha, o senhor vai poder estar aqui com nós, e aí o senhor vai poder entender certinho. Mas eu parabenizo o senhor pela fala e pela moderação. Que, só para concluir, que normalmente na sua rede social o senhor não é assim. Então eu espero que o senhor continue assim, que o senhor tem muito a contribuir com a nossa cidade. Sendo assim, nessa linha, porque o senhor é um homem muito inteligente, tem uma boa oratória. Para concluir, obrigado. só fez uso da palavra o orador Marcos Antônio Rosa Ferreira com o tema subsídio de agentes políticos.